Semana passada, uma story que eu postei no Instagram bombou. Tudo porque um aluno estava fazendo uma operação com opções que estava dando 355% de lucro. 10 minutos depois, quando ele foi desmontar a operação, bateu 420% de lucro efetivo. O que eu estou dizendo é que ele investiu R$113 e desmontou a operação por R$588. Também poderia ser R$1.130, com uma desmontagem por R$5.880. Essa foi uma operação que ele montou para dois cenários, para o caso do Bolsonaro ganhar ou para o caso do Lula ganhar. O que eu estou falando é que tanto faz se a ação subir muito ou se a ação cair muito. Em ambos os casos, o lucro é realmente absurdo nessa operação. Bora entender esse troço? Tem um segredo para te contar, mas fica entre nós, hein? Se até o dia da eleição o canal bater 3.000 inscritos, meu pai vai fazer um vídeo sobre qual o melhor momento para montar as operações. Então corre, compartilha esse vídeo com um montão de gente. Se for novo aqui, se inscreve urgente e ativa o sininho. E não se esqueça do like. Sabe que eu tenho uma preocupação muito minha mesmo sobre como abordar o mercado de opções com o meu público. Primeiro, para não passar uma falsa impressão de lucro. E segundo, porque realmente eu me preocupo com essas milhares de pessoas que me seguem aqui no canal. Meu aluno João Ronaldo teve um lucro de 420% numa única operação. E o principal, independente para que lado a ação vá, para que lado o mercado vá. Ou seja, se cair muito ou se subir muito, o lucro é realmente nessa casa aí que eu mostrei. O problema é que essa operação não foi um caso isolado em que foi feita uma aposta e ele teve uma baita sorte. O que eu vou te mostrar agora nada mais é do que a nossa rotina, de nós que operamos opções com uma estratégia pensada e, obviamente, com um método eficaz. Mas eu vou ser claro no exemplo. Se uma pessoa que não assistir esse vídeo até o final pegar aí esse lucro de 420% e fizer a seguinte conta, aí se eu pegar R$50 mil e fizer essa operação, eu vou conseguir desmontar ela por R$260 mil. Certamente, se essa pessoa realmente fizer essa operação, a chance de ter esse lucro é realmente muito grande. Porém, com este pensamento, ela não dura 3 meses na Bolsa de Valores. Exceto se esses R$50 mil for uma parte insignificante do capital que ela tem para operar. Coisa que não é a realidade da maioria dos brasileiros. Mas deixa eu te explicar melhor o que eu estou falando aqui direto no opções.net.br. Link está aqui na descrição. Esse site, essa plataforma gratuita, você não vai pagar nada. É claro que tem as versões pagas, mas tem tudo sobre o mercado de opções. Tem lá toda a lista das opções e todas as informações sobre o mercado de opções. Você viu que as ações de Petrobras bombaram nos últimos dias. Em uma semana ela subiu 13%. Ou seja, quem comprou a ação por R$ 33,42 e vendeu agora por R$ 37,72, lucrou R$ 4,30 por cada ação comprada. Ou seja, quem comprou 1.000 ações lucrou R$ 4.300. O problema é que para comprar a ação por R$ 33,42, estou falando aqui de 1.000 ações, precisa de R$ 33.420. E aí, quem tem tudo isso? Mas o que eu quero que você observe aqui comigo é o valor dessas opções que eu estou colocando aqui na tela, né? A gente está vendo aqui várias opções, é uma lista de opções, tem os strikes, que são os valores que você escolhe operar. E aqui a gente vê, por exemplo, a opção do 37,52 valendo R$ 4,70. Você pega aqui, por exemplo, a opção do 38,27 valendo R$ 4,36. Agora eu quero que você observe bem isso aqui, ó, essa coluna de variação. Isso significa que a ação de Petrobras no último pregão, que foi no dia 21 de outubro, subiu 3,43%. Quando a ação sobe um percentual como esse, na volatilidade em que estão as opções, veja o que acontece com a opção. Ela subiu 147,4%, essa opção aqui, ó. Essa aqui do 4,36 subiu 137%. Olha essa aqui do strike 3802, essa opção que vale 4,41, subiu 252,80%. O que eu estou dizendo é que quem comprou essa opção pagou R$ 1,25 um dia antes e teve a oportunidade de vender essa opção que pagou R$ 1,25 por R$ 4,41 em apenas um dia. Ou seja, uma pessoa que pagou, por exemplo, 1.250 num lote de 1.000 opções, conseguiu vender essas opções no dia 21 de outubro, um dia depois, por R$ 4.410. Ou seja, um lucro de R$ 3.160 em apenas um dia.
dia. Esse é o poderoso mercado de opções. E aí eu te pergunto, para que investir R$ 33.000, talvez seja um dinheiro que você nem tem, ou que seja a parte significativa do seu capital? Se você investindo R$ 1.000, R$2.000, R$3.000, você vai ter uma lucratividade infinitamente maior do que quem simplesmente está comprando ações. Entende então que o lucro com opções é infinitamente maior? Mas é claro que existe o risco. O risco é inerente ao mercado de renda variável. Isso é óbvio. E eu já vou falar disso. Segura as pontas aí. Mas afinal de contas, o que é o direito de compra? O que é uma opção que nós chamamos de call? Essas aqui, ó, que está aparecendo aqui, ó. Call. São todas essas opções que estão aparecendo aqui. A qual é o direito de compra de uma ação, ou seja, quem compra ela é porque acredita que essa ação pode subir numa data futura. Você compra, por exemplo, o direito de compra de uma ação que nesse momento está valendo R$30, por exemplo, mas você acredita que essa ação pode subir aí dentro de um mês, 2 meses, talvez até mais, para R$35, por exemplo. Então você compra essa call, esse direito de comprar a ação por R$30 e paga por esse direito R$2. É um exemplo. Se essa ação subir, por exemplo, para R$40 dentro desse período que você está imaginando, você tem o direito de comprar essa ação pelos R$30, que foi onde você fez a sua operação, no strike de R$30. Chamamos essa escolha de strike. É o valor que você se propôs a comprar o direito de comprar a ação. Acontece que, ao invés de você comprar a ação, você pode vender essa call, você pode vender esse direito de compra que você comprou e pagou R$2, e num cenário como esse que eu estou falando, de por exemplo, a ação está valendo R$40 nessa data futura, essa opção que você pagou R$2, você pode vender ela por R$10. Isso significa que a call se valoriza muito mais do que a própria ação. A opção ela tem essa característica que é inerente ao mercado de opções. É por isso que nós vemos lucros tão absurdos assim. E aí você não precisa desembolsar aquele monte de dinheiro para comprar uma ação. Basta você comprar uma call e depois, quando houver essa valorização, você vai lá e vende essa call e tem um lucro muito maior do que quem simplesmente compra ações. Captou? Agora eu quero que você observe comigo aqui as puts. O que são as puts? É o direito de venda de uma ação. E aqui temos na tela aqui alguns strikes de puts e veja os valores dessas puts. Estamos falando aqui de uma put que vale, por exemplo, R$1. Estamos falando de uma put que vale, por exemplo, R$1,42. De uma put, por exemplo, que vale R$1,19. Ou seja, embora o mercado de opções tenha duas opções, as calls e as puts, tanto uma quanto a outra, o valor é infinitamente menor do que você negociar diretamente a ação, do que você comprar diretamente a ação. Mas no frigir dos ovos ali, no geralzão, o que o meu aluno João Ronaldo fez? Ele comprou call e comprou put em strikes distantes de onde estava o valor da ação naquele momento. É como se ele estivesse comprando uma put aqui de Petrobras no strike de 32,02, pagando por essa put 69 centavos. Se a ação nesse momento está valendo 37,72 e de repente essa ação despencar e cair abaixo de 32,02 lá no vencimento, o ganho que ele pode ter nessa opção é realmente absurdo. Só que neste período até chegar no vencimento, a ação cair nos próximos dias, nas próximas semanas, essa opção que ele tem aqui, devido à volatilidade, já pode ganhar muito valor. Não precisa nem esperar chegar ao final do vencimento. E, ao mesmo tempo, ele também, além de comprar put, que é o direito de venda de uma ação e ela se valoriza quando a ação cai bastante, ele também compra o direito de compra, ou seja, ele compra a call, por exemplo, aqui no strike de 43,77, pagando por essa call R$1,02. E essa opção vai se valorizar em qual cenário? Se a ação explodir, se ela subir demais. Essa call que ele pagou R$1, ele pode vender ela, por exemplo, por R$3, R$4, R$5, dependendo do quanto que a ação subir. E a mesma coisa, não precisa esperar até o final do vencimento. Pode ser que, devido à volatilidade, a ação fazendo uma grande movimentação nos próximos dias, nas próximas semanas, essa opção exploda. Foi o que aconteceu com a opção que ele montou lá em Americanas. Mas aí você me pergunta, Emerson, então para lá, deixa eu entender. Você está dizendo que na mesma operação que ele fez,
ele se preparou para a ação subir bastante ou para a ação cair bastante. Se ela subir bastante, ele vai lucrar muito. Se ela cair bastante, ele vai lucrar muito. Exatamente, é isso aí. O nome dessa operação, Strangle, é uma operação que você não paga caro para montar ela e é uma operação específica para mercados em alta volatilidade, como é esse que nós estamos vivendo agora em período pré-eleitoral. Em outras palavras, se você compra uma call e o mercado sobe absurdamente, você perde a put que você investiu nela, mas você ganha horrores nessa call que você comprou. E se o mercado cair demais, você perde a call que você havia comprado, mas você ganha horrores na put que você também comprou. E o lucro que você tem para qualquer um dos lados, ele é infinitamente maior do que o prejuízo que você vai ter em uma das opções que você comprou. Exatamente isso, e é por isso que tanto faz se o mercado subir ou se ele cair, se a ação subir ou se ela cair. Mas aí você me pergunta, Emerson, qual o risco dessa operação? Claro que existe um risco e eu vou te explicar no detalhe. Aliás, eu quero que você veja, está aparecendo aqui na tela agora, o quanto que o João investiu e quanto ele ganhou nessa operação. Veja que o lucro dele foi de R$ 588, numa operação em que ele investiu R$ 113. Mas não poderia ter ganhado muito mais se tivesse investido muito mais? Poderia, porém ele seguiu o método do treinamento Elite Pro. Sim, te convido a conhecer ele. Aliás, se você já me segue aqui no canal e ainda não é um Eliter junto com a gente, eu tenho que te confessar que você está deixando dinheiro na mesa. Eu garanto para você que você está deixando de lucrar muito na Bolsa de Valores. Além de ser o curso mais completo de opções do Brasil, o valor que você paga é praticamente irrisório perto do lucro que você vai ter nas suas operações. Aliás, você vai pagar o curso na sua primeira operação em muitos casos. Para ter mentoria, que são aulas ao vivo que eu vou estar junto com você, dando a mão para que você realize as suas primeiras operações com segurança e lucratividade. Para ter comunidade Elite Pro, é um grupo de WhatsApp onde nossos alunos trocam mensagens, trocam ideias sobre as operações que eles vão fazer, mas principalmente um grupo onde você vai colocar a tua dúvida e eu, diretamente eu mesmo, vou responder direto no grupo a sua dúvida sobre qualquer operação que você esteja querendo fazer, em qualquer dia, em qualquer horário, quando você realmente precisar. E para ter a planilha Shark, que é a planilha de recomendações, ou seja, são as ações que nós recomendamos você operar e as operações que nós recomendamos você fazer de acordo com a dinâmica de mercado. Portanto, é urgente, enquanto tem muita galera aí pensando, muito preocupada com o mercado, se vai subir ou se vai cair, você pode lucrar muito exatamente como você viu aqui nesse vídeo. E o que precisa fazer? Basta clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e se inscrever imediatamente no treinamento Elite Pro, o treinamento que vai definitivamente mudar o seu patamar financeiro. Combinado? Bom, vamos lá. Qual o risco dessa operação? Então, voltando ao exemplo aqui, digamos que você comprou então puts, por exemplo, de Petrobras e pagou por essas puts 69 centavos. O que precisa acontecer para que você tenha bastante lucro com essa opção de put que você comprou? O mercado precisa cair, a ação precisa cair, a ação de Petrobras precisa cair bastante. Por que eu estou dizendo isso? Raciocina comigo. Quem mais comprou a put além de você que está fazendo uma operação estruturada e muito bem pensada no mercado de opções? A outra pessoa que comprou essa put é a pessoa que tem a ação e quer fazer um seguro dessa ação. Ou seja, ela compra o direito de vender essa ação por R$ 32,02. Mas aí eu pergunto para você, se até o vencimento lá desse seguro que ela fez, essa ação não cair, ou seja, se ela ficar acima de R$ 32,00, ela vai querer ter o direito de vender a ação por R$ 32,02, se por exemplo a ação estiver valendo 35, 36, 37. Então esse é o risco que você tem. Se a ação não cair absurdamente, essa put que você comprou, ela vai virar pó, ela vai deixar de existir, ela não vai ter mais valor. Então você vai tomar um prejuízo. Mas você tem a call, que nesse exemplo aqui que eu estou dando é a call do 43,77. O que precisa acontecer na ação para que essa call tenha alguma valorização? Bom, vamos lá. A call é o direito de compra de uma ação. Quem compra a call é quem imagina que a ação vai subir absurdamente, exceto você que está montando uma operação estruturada com opções. Então, se a ação ultrapassar os 43,77 absurdamente, você pode ter um lucro absurdo com as opções. Isso você já sabe porque você já viu aqui. Agora, se a ação ficar abaixo dos 43,77, quem vai querer exercer o direito, quem vai querer comprar a ação por 43,77, se ela estiver abaixo de 43,77? Não faz sentido. Então essa call que você comprou também vai virar pó e você também vai tomar prejuízo com ela. Eu estou querendo dizer que se a ação ficar nesse miolo aqui entre o 32,02 e o 43,77, corre-se o risco de você perder o que você investiu.
investiu na operação. É por isso que não se pode investir bastante. Agora, nós estamos falando, o exemplo que eu estou te mostrando aqui é um exemplo de opções que vão vencer no dia 18 de novembro. Mas essa operação você não monta no mês em que nós estamos. Normalmente você monta para 2, 3, 4 meses para frente, justamente para você ter a probabilidade maior dessa ação subir bastante ou dessa ação cair bastante. E foi exatamente isso que o aluno João Ronaldo pensou. Foi assim que ele montou a estratégia dele. Veja que a put que ele havia comprado é a put do strike 17,50, ou seja, ele montou um pouco mais para cima essa estrutura. Ele pagou aproximadamente 57 centavos nessa opção de put e aí ele vendeu por 2,94. Mas veja que fechou o pregão do dia 21 de outubro por 3,10, ou seja, daria para lucrar mais ainda nessa operação. Então a Strangle é uma operação especulativa em que você pode lucrar bastante, só que tem que ter método, tem que ter disciplina aí na mão que você vai usar para montar a operação. Nós nunca fazemos operações especulativas com dinheiro do próprio bolso. A gente usa dinheiro que a gente captou lá nas nossas operações de renda mensal, ou seja, eu faço uma operação dessa usando o dinheiro do mercado. E é assim que os meus alunos também fazem. Esse é o risco e essa é a operação pela qual você não pode investir parte significativa do seu capital. No treinamento Elite Pro, nós ensinamos os nossos alunos como deve ser essa alocação na operação. É por isso que você precisa pegar esse vídeo e compartilhar aí com seus amigos, com o maior número de pessoas possível, justamente para que todos entendam como é lucrativo esse mercado e quais os cuidados que deve se tomar em operações como essa. Aliás, se você não entendeu bem e quer fazer alguma pergunta, por favor, coloque a sua pergunta aqui na descrição do vídeo. Pode deixar o seu comentário também, pode deixar o teu elogio também. Se a crítica for construtiva, pode fazer a crítica também. O que você não pode fazer é ficar de fora desse maravilhoso mercado. Então coloca aqui o que você tem para colocar, seja dúvida ou seja um comentário, que eu prometo responder rapidinho, tudo bem? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus.